Meu nome é Érica e nós vamos fazer essa rosa. Vou puxar aqui mais um botãozinho, que é só uma gotinha, olha. Vou pegar o pincel da Condor, série 421, número 4. Pego só na pontinha o uva e coloco aqui, bem na pontinha. Aí eu venho com o branco e levo de baixo pra cima, com o pincel de lado. E faço o botãozinho. Vou fazer novamente. Ó, pego de lado o uva. Coloco só na pontinha. O outro lado que já tá com branco, pego mais um pouquinho e subo. Mesclando os dois, ó, com o pincel de lado. Já tem outro botãozinho. Vou lavar meu pincel. Agora nós vamos fazer a rosa. Nós vamos fazer ela também só com duas cores, o uva e o branco. Ah, esse daqui é o 421, número 6. Eu venho aqui, ó, bem no meio, faço uma bolinha, ó. Só uma bolinha. Molho na aquarela silk. Agora eu venho com o branco. Desço aqui um pouquinho pra mesclar os dois. E subo com o branco. Aquarela, sempre que meu pincel estiver seco. O tempo aqui hoje tá muito seco. Pega um pouquinho de uva, coloca aqui embaixo, olha. Dos dois lados. Como se essa daqui tivesse embaixo dessa maior. Molho na aquarela, venho com branco. E mesclo aqui as duas. Mais um pouquinho de branco. E mesclo do outro lado. Agora eu vou fazer, ó, uma bolinha. Outra bolinha. Uma aquarela. Aí fica uma marcação, mas bem suave, tá vendo? A aquarela ajuda muito. Agora eu vou por essa daqui. E eu vou começar de baixo pra cima, ó. Com o uva. E vou levar esse uva até aqui em cima. Embaixo dessa daqui. Pra dar a impressão que ela tá em cima.
dessa daqui. Então, ela faz sombra, então eu vou deixar ela mais branquinha, mais escurinha. E agora eu venho com o branco. Mesclo as duas. Ajuda da aquarela. Posso vir até em cima, tá vendo? Mas dá pra ver que aqui é mais escuro. E aí ela vai clareando. Pra não ficar muito marcado. De novo. Ó, vou pegar aqui de baixo e eu vou levando pra fora a tinta, ó. A escura eu vou levando pra fora. E a branca, eu vou colocando de fora pra dentro. Molho na aquarela. E trago. Mesclo as duas. Essa aqui de baixo, ela é mais escura. Ó, de dentro pra fora. Vou colocar um pouquinho de branco aqui. Bem pouco mesmo. E volto com uva. É preciso mesclar as tintas, para que não fique muito marcado. Acho que essa minha uva, ela tá um pouco grossa. A tinta tem que estar bem diluída, para não ficar um trabalho pesado. Então, eu sempre coloco um pouquinho de soro, ou então do próprio aquarela, para dar uma diluída. Vou colocar aquarela porque eu não tô achando aqui meu soro. Ah, achei. Umas 2 gotinhas só. Aí você mexe para diluir um pouquinho. Aí já fica bem melhor para passar. Agora esse lado aqui, vou fazer com branco, para ela ficar mais clara desse lado. Já vou passar nas duas. Agora vem escurecendo aqui embaixo. Pra fora. Aí já mesclo um pouco com ela. Mas mesmo assim, tá vendo? Ela fica bem mais clara que o outro lado. Embaixo da outra pétala. Normalmente o que tá por baixo é mais escuro um pouco. O que tá por cima é mais claro. É bem simples. Pra fora com escuro. Seco o pincel.
Mesclo as duas. Aqui eu vou colocar mais um pouco de escuro. Aliás, do uva, né? Mas eu venho mesclando pra não ficar uma separação muito óbvia. Esse lado aqui eu vou fazer mais claro também. Eu venho com o branco. Do outro lado um pouquinho mais escuro. Olha, o tempo tá tão seco que tá difícil pra mesclar. Tem que colocar mais aquarela silk. Até acabou aqui. Aí, ó, a aquarela ajuda muito, nossa, facilita bastante. E a pintura também fica mais leve, mais suave. Nossa, e a facilidade para poder mesclar as tintas. Quando você vê que o pincel tá muito seco, você não tá conseguindo mesclar, é só molhar no aquarela ou no soro fisiológico, que já resolve. Agora eu vou escurecer mais uma vez aqui embaixo. Vou aumentar aqui a profundidade também, porque eu tinha esbarrado com o branco. Agora eu vou vir com o branco pra fazer os cortes nela. Deixa eu ver se esse branco tá legal. Tá ótimo. E eu já vou vir cortando. Pegar a tinta só de um lado. E vou vir. Dou uma espalhada. Do outro lado. Espalhe um pouquinho. Seco com o pincel para poder espalhar melhor. Essa aqui do meio. Só um pouquinho. Venho nessa parte que eu coloquei branco. Espalha um pouco pra dentro, ó. De novo. Tinta pra cima. Puxa pra dentro. Invadir um pouco aqui. Pronto. Tinta para um lado do pincel, só pro lado de cima.
sempre coloco um pouquinho pra dentro. Pra me espalhar melhor, que tá secando muito rápido, eu molho com aquarela. Quando não estiver mesclando, que você não conseguir mesmo, você põe mais um pouco a cor que você quer. E aí já dá certo, ó. Só de um lado do pincel. Esse lado aqui é aquele lado mais claro, né? Eu poderia também fazer o lado escuro, misturando uva com um pouco de branco, pra não cortar só com branco. Agora eu já cortei com branco, aí a próxima que nós fizemos, a gente corta com uma mistura. Pra não ficar tão claro. Lado de cima do pincel. Vou vir aqui arrumando, ó. Bem suavezinho. Aqui também. Se eu quiser descer mais um pouco, eu coloco em cima, né, do pincel e venho, ó, fazendo aqui um corte. Rosinha. Simples e bem bonitinha. Acho que essa rosinha aqui, acho que é a mais fácil, né? Agora, eu vou fazer as folhas. Com o verde oliva. Também vou fazer uma folha bem fácil. Pra quem quer... Quem tem prática e quer aprender a fazer uma rosa. Olha, faz um risco dentro, ó. Puxa pra fora. Vou olhar o pincel aqui, porque... Aí. Pra cima. Aí eu vou puxar pra dentro. É, bem devagar. Essa parte aqui que eu deixei, ó, sem tinta, eu vou colocar o branco. Eu vou colocar pra fora a tinta branca, ó. Mesclando com o verde oliva. Pra clarear, fica bem clara a folha. E agora aqui, eu vou puxar pra dentro. Molhando o pincel sempre. Já tem uma folhinha. Vou lavar o pincel. Tinta pra cima. Ó, vou fazer um risquinho. E vou puxar pra fora. Molhei o pincel pra poder espalhar mais. De novo. Agora eu vou pegar, ó, fora e vou trazer pra dentro. Bem devagar, ó. Pego o branco. Esse espaço que tá aqui sem tinta, eu vou vir com o branco. Puxando pra dentro. E esse daqui, eu vou puxar pra fora.
bem clara. Bem simples, né? Vou fazer um outro modelo aqui, nessa outra. Olha, branco. Quase toda a folha. Até embaixo. Pegar um pouco do uva que a gente já tava usando na rosa. Vou colocar aqui, ó. Vou vir com ele até aqui no branco, até aqui em cima. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, vim puxando ele, mesclando ele. Agora eu pego o verde. Aqui embaixo, ó. E vou mesclando com uva. E trago até aqui em cima. Mesma coisa do outro lado. Prontinho. Agora, eu vou pegar um pouco do sépia e vou fazer uns galinhos. Quer ver? Tem que estar bem diluído. Então, eu coloco um pouquinho de água e diluo bem. Aí, eu vou puxar uns galinhos. Eu vou pegar o pincel da Keramic, número 2, série 311. Aqui, ó. Do botão. Ah, e o botão, vou fazer o seguinte. Vou pegar um pouco do verde oliva, que eu usei nas folhas, e eu vou fazer a sépula dele. Ó, um pouquinho de verde, branco, um pouquinho de água, só molhei o pincel na água, ó. E vou fazer isso aqui. Deixa eu ver se dá pra ver bem, né? Ó, 1, 2, 3, subi um. Subo do lado. Ó, 1, 2, 3. Aí, um de um lado, do outro. Vou fazer em todos. 1, 2 e 3. Aí, um pro lado, pro outro lado. 1, 2, 3. Lado, lado. Agora, eu vou pegar o verde oliva, vou escurecer aqui embaixo, ó, um pouquinho, e vou puxar uns fiozinhos, ó. Embaixo. E mesclo junto com o oliva mais claro que eu havia feito. Aqui embaixo. Eu puxo os fiozinhos. Vai ficando bonitinho. Vou fazer um pouco de pólenzinho aqui branco, ó. Bem pouquinho. E agora eu vou fazer o fundo. Como que eu vou fazer o fundo? Porque o fundo, se você fizer muito forte,
a gente acaba estragando a pintura. Fica muito pesada. Agora eu vou precisar do diluente. Esse aqui, ó, da Aquarela Silk. Que eu uso os dois, né? Da Aquarela Silk não, da Acrylex. Eu uso Aquarela Silk e o diluente. O diluente para fazer esse fundo. Bom, esse verdinho claro que eu fiz agora, eu vou secar ele, ó, um pouquinho. E vou vir. Só nas saídas. Vou dar uma molhada aqui no diluente. E venho. Passar um pouco em cima da folha também, não tem problema. Porque provavelmente eu vou ter que passar depois um pouquinho de branco, porque o tecido chupa, né? A tinta. E aí você tem que, depois que secar, às vezes reforçar. Às vezes não, mas na maioria das vezes sim. Eu vou pegar aqui um pouquinho do uva também, ó. Bem pouquinho. Vou tiro no paninho, ó. Vai ficar bem fraquinho. Vou mesclar aqui um pouco perto do botão. Vou fazer aqui um pouquinho. E aqui um pouquinho. Não vou fazer toda a volta. Só até aqui. Tá ótimo. Eu vou pegar aqui um pouco do sépia que eu tinha diluído. E vou puxar uns arabescos. Então, ó. Tem que estar bem diluído. Ó, vou passar aqui em cima da folha. Em algumas partes, ó, não é um contorno inteiro. Pra fazer as nervuras, ó. Eu vou diluir mais um pouco. Que ainda tá um pouquinho grosso. Tem que estar bem diluído mesmo. Mas não a ponto de abrir também, né? Senão você põe no tecido e abre. Mas olha, bem diluído mesmo. Fiz aquele verdinho, ó. Eu vou aproveitar ele. Deixa eu ver. Aí. Bem diluído, ó. Quase uma aguinha já. Eu vou pegar da série 421 da Condor, o número 4. Olha só. Vou colocar aqui o pincel de lado. Vou fazer umas folhinhas aqui, ó. Aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Viu? Umas folhinhas com o pincel ó, de lado. Eu faço as folhinhas só carimbando, ó. Só apertando e tirando, ó, do tecido.
E eu posso fazer também umas flores brancas. Com a mesma ideia, só vou apertar no tecido, ó. Vou só apertar, ó. Bem de leve, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer desse lado aqui de novo, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. 2, 3, 4, 5. Você pode fazer essas margaridinhas aqui onde você quiser. Bem fácil, ó, de fazer. E aqui eu coloquei muita tinta, só porque eu falei que era fácil. Mas é fácil. E agora eu faço com amarelo um miolo. Acho que vou fazer mais uma aqui embaixo. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Esse aqui é o 421 da Condor. Acho que é o número 4 mesmo. Vou pegar o amarelo, o ouro. Vou fazer só um miolinho, ó. Só encosto o cantinho, ó, do pincel. Tá pronta. Aí, bem bonitinho, ó. Eu vou tirar o risco e vou deixar no meu Instagram e vou deixar também o link. Mas se alguém souber como é que faz para colocar o risco na descrição, aí eu peço que me ensina, porque eu não sei. Então, vou deixar o Instagram e vocês podem baixar o risco, tá bom? Um abraço e obrigada!